Vamos lá, pessoal. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023, começa mais um programa Segunda de Primeira. Notícias interessantes sobre a semana que está se iniciando e algumas importantes da semana passada. Falando em semana passada, na última quinta-feira, o mercado conseguiu dar uma respirada interessante que se perpetuou até o início da tarde de sexta-feira, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela primeira vez, falou em público que dificilmente o país vai conseguir atingir a meta zero em 2024, quando foi questionado a respeito do controle de gastos e a meta de zerar o déficit primário no ano que vem. Coincidentemente ou não, o Ibovespa caiu, senhoras e senhores, aproximadamente 2.000 pontos após essa fala. A gente daqui a pouco, quando eu puxar o gráfico para falar até um pouco mais de day trade, eu vou mostrar o gráfico do Ibov para vocês, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, né? E vocês vão perceber o seguinte, que embora o mercado ele tenha dado uma respirada na quinta e tomado o revés na sexta-feira, a gente ainda se encontra numa região extremamente confusa, graficamente falando, beleza? Vamos para a nossa agenda dessa semana, que é curtinha, vamos lá. Hoje a gente teve o IGPM, previsto de sair 0,61, saiu a meio. E 14 horas tivemos o índice de evolução de emprego do CAGED, que gerou 211 mil empregos, pessoal. Terça-feira, amanhã, 9 horas da manhã, taxa de desemprego no Brasil e 11 horas, confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Quarta-feira, um show de notícias, né? Quarta-feira, super quarta. O mercado pode ficar bem arisco. Fiquem atentos com as movimentações, quem faz curto prazo, né? No Brasil, 9 horas da manhã, temos produção industrial. 15 horas no Brasil, balança comercial e a nova taxa de juros Selic, senhoras e senhores, sai 18 horas. Atenção, quem tem investimento alocado aí em renda fixa, beleza? Nos Estados Unidos, na própria super quarta, a gente começa 9h15 com variação de emprego privado, 11 horas da manhã, PMI industrial e ofertas de emprego JOLTS também às 11. 11h30 da manhã, estoques de petróleo bruto. 15 horas, o bicho vai pegar. Porque 15 horas tem declaração do FONC, taxa de alvo, fundos, Fed. E para quem não sabe o que é Fed, nada mais nada menos do que o Banco Central dos Estados Unidos. E FONC é o Comitê Fed de Mercado. Quinta-feira, o que a gente tem? Quinta-feira é feriado nacional, dia de finados. E sexta-feira, para fechar, somente o calendário americano tem notícias interessantes. Então a gente tem 9h30 da manhã, ganho médio por hora trabalhada nos Estados Unidos, taxa de desemprego e também o famosíssimo payroll. 10h45, PMI do setor de serviços e 11 horas, PMI manufaturado. Show de bola? Vamos analisar? Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu apagar esses indicadores aqui. Teste esses indicadores para fazer análise, cara. Show de bola. O que eu falei com vocês agora há pouco sobre o Ibov? E aí ficam... As pessoas ficam falando, foi a culpa do Lula, a culpa não sei quem. E essa sempre de colocar a culpa, né? O interessante de se observar é que a gente já está numa região bem esquisita há um determinado tempo. Então o programa deve ter em torno de... Estamos chegando aí no segundo mês, se não me engano, né? Próximo do segundo mês. E foi no início do programa em que eu indiquei a vocês movimentações interessantes no próprio índice no dólar. Depois ele virou numa maré completamente indecisa, né? E o índice está aí, numa coisa que a gente chama de zona de armadilha. Ou seja, o que é isso? O índice está numa região compreendida entre essa média, eu estou acendendo aqui, ó, essa média aqui, ó,
de 200 períodos aritmética e a média 9 e uma média 21 também. Então o preço está aqui dentro. E aí vem as pessoas e falam o seguinte: o bicho vai pegar para o Ibovespa, vai cair, vai acabar o mundo, vai acabar... o Brasil está acabando. Bem, olha só, o que eu enxergo aqui é o seguinte. Gráfico diário a gente pode falar que o índice está no canal de baixa. Ok? Dentro desse canal de baixa a gente tem uma outra movimentação que forma um outro canal. Olha aqui, ó. Beleza? Vamos ignorar o do meio, por exemplo. Vamos usar só esse canal em azul maior aqui. A partir do momento, senhoras e senhores, que o Ibovespa violar regiões que rompam este canal aqui para baixo, e principalmente essa retração de 61,8, que está aproximadamente no 106.933,83, não há o menor motivo para histerismo e pânico. Tranquilo? E também vemos num gráfico semanal, eu até fiz um vídeo no meio de semana passada falando sobre oportunidade, em que ele está 4 anos de lado. Vou afastar para vocês verem, vou tirar esse canal aqui, ó. Similar ao que acontece hoje. Tirar tudo, pronto. O gráfico está em tendência de alta, senhoras e senhores. Clara e estabelecida. Tranquilo? E também a gente pode observar algo parecido, né? Esse canal aí você pode observar também como uma bandeira, né? A própria cunha. No gráfico semanal, rompendo essas regiões para baixo, aí sim, o índice Bovespa pode almejar aí alvos para 100, 95, 94, né? É algo que ainda não aconteceu, não tem absolutamente nenhum motivo para pânico nesse momento. Então vamos no dólar agora. Day trade. Tá, para day trade. Bem, falei que estava indeciso, continua, né? Vou pegar o índice aqui. Ideal seria pensar em venda, pessoal, para quem opera a curto prazo, né? Enquanto está descendo, pensando em vender. E tá vendo aqui no gráfico de 60, rompendo essa região aqui, ó. Olha que legal. Se perder isso aqui, possivelmente vai andar um pouco mais para baixo. Mas, todo caso, não temos nada de específico para o índice Bovespa. Dólar. O que eu vejo no dólar semanal? Olha lá. Para a galera que opera aí. É ou não é? Então temos um dólar em uma tendência de baixa, senhoras e senhores. Também. Não há o menor motivo para acreditar que o dólar vai para a estratosfera nesse momento, né? E para day trade, o que a gente vê no dólar aí? Bem, isso daqui é um sinal de que o dólar vai ganhar um pouco de movimentação na ponta compradora. Olha lá no intraday, ó. Rompendo a média móvel de 200. Um pullback aí nessa semana aí que é curta, de repente amanhã ou depois, para almejar novamente uma compra, seria interessante no dólar. Beleza? Vamos revisar os papéis? Quem que a gente tinha semana passada? Agora é o legal da história. Minerva. Olha o Minerva. Um trade longo, um trade em gráfico semanal, que está indo em direção ao primeiro alvo. Está chegando na metade do caminho. Se você não pegou a operação, não é o momento. Não é o momento. Ainda também não podemos ainda pensar em proteção nesse trade aí. Beleza? Demorou a beça para andar, mas andou, indo para mais uma vitória. Bradescão. Bradesco, uma murrinha impressionante, né? Então assim, a gente entra no Bradesco em final de setembro, dia 21 de setembro,
temos mais de um mês com o Bradesco produzindo praticamente nada com coisa nenhuma. Então, ou seja, para quem não posicionou no Bradesco, e lembrando que hoje temos pouquíssimos destaques, né? Em algumas semanas a gente tem bastante destaque, outras semanas não vamos ter. E vai ter semanas que não vamos ter nenhum. Porque se não temos possibilidades de pensar em algo muito interessante para comprar ou para vender, nada vamos fazer, beleza? Então, para quem não posicionou, o Bradesco se encontra exatamente no mesmo local em que deveria ter sido uma posição de venda praticamente um mês atrás, que é essa região aqui, beleza? Então tem uma oportunidade aí no Bradesco. TOTUS. Olha que beleza. Outra empresa que demorou para Dedéu para se posicionar, né? A gente entrou nessa agressão aqui. Nesta agressão aqui. Demorou mais de um mês e aí andou indo em direção ao primeiro alvo, indo em direção a mais uma vitória. Então, mais uma vitória. Suzano, um trade que eu gostei pra caramba, mas que infelizmente nos tira no 0 a 0, beleza? Então, uma operação que já está encerrada. Esse trade, chegando no primeiro alvo, quem já realizou a operação já ganhou, se transforma numa vitória, ok? Quem fez uma realização parcial ganhou alguma coisa e quem somente protegeu ficou no 0 a 0, beleza? Suzano, fim de papo aí para Suzano. Banco do Brasil. Banco do Brasil rompe essa região. Toda essa região aqui. Dar indícios de que vai alcançar o primeiro alvo que está ali em 51,11. Não chega até, vai para metade do caminho, depois retorna aqui. É um trade que está o quê, pessoal? Em andamento. Próximo. Eneva. Uma maravilha, né? Uma maravilha. Mais uma vitória aí se desenhando. Ou seja, entramos ali. Ainda não é o momento de realizar uma proteção. Ainda é perigoso de voltar aí e nas imediações da linha de ordem. Mas o trade segue em uma tendência clara estabelecida de baixo, tendo em vista que a gente vendeu ele aqui. Já está quase chegando aqui no primeiro alvo. Beleza? Agora aqui, um show, né? Uma maravilha, né? Olha que maravilha de análise técnica. Se vocês forem assistir os programas anteriores, né? Vou até pedir pro João fazer aquela montagem bacana que ele fez da última vez. E aí a gente falou o quê? Olha a Natura aqui, ó. Natura produz um movimento impulsivo para baixo. Quando ele começa a correção, o que nós fazemos? Pega a fibra de retração, coloca do fundo até o topo para identificar se ela vai reagir de forma exata em uma das retrações. Foi exato? Não, não foi. Mas foi bem próximo do 15 e 14, que era a retração de 50%. E volta para baixo para romper e produzir um pivô. Rompendo isto aqui, entrada de venda, e aí temos aqui o fechamento do pregão de hoje. Aí eu falo para vocês, né? Tá gravado. Eu falo para vocês, ó. Vou parar o mouse aqui, vou identificar qual foi a mínima ali, ó. Mínima do candle de hoje. Mercado fechado. R$12,31. E a fibra que eu coloquei há quanto tempo atrás? 2, 3 semanas atrás. Aonde é que estava o preço da fibra? R$12,31. Fibonacci, né, senhores? Beleza? Esse trade aqui, para quem vai levar até os 200%, é uma boa. É uma boa. Gol, linhas aéreas. A gente falou o seguinte com a Gol. Deixa eu apagar isso aqui. Ai, ai. Tendência de baixa, produção de topos e fundos descendentes. Linha de tendência de baixa violada. Qual o procedimento? Esperar a formação de um fundo ascendente para a realização de um pivô clássico. Ok? Ok.
Tá aqui o fundo ascendente, é esse aqui. E o que fazemos? Pegamos este movimento aqui. Opa! Este movimento aqui e projetamos isso aqui para cima. Beleza? E aí acontece o seguinte, a partir do momento da entrada, que ocorreu 26 de outubro de 2023, no dia seguinte ela já abriu guepada praticamente no alvo, olha lá. Olha que coisa louca, né? Ele abriu em cima do alvo que havia sido projetado na semana passada. Só que com essa bolsa louca, do jeito que tá, ele retorna e vem aqui para as imediações da linha de ordem. Então tem o seguinte. Para quem realiza, parabéns, ganhou um dinheirinho e protege. Ótimo. Para quem encerra no 61.8, ok, ganhou, vitória. Para quem protege, possivelmente um 0 a 0. Para quem deixou rolar, é um pouco perigoso, torna-se um pouco perigoso o fato de manter o stop no mesmo local. Porque, embora vocês observem que a gente vira e mexe, acerta alguns alvos, né, a gente não sabe, e toda semana eu falo a mesma coisa, a gente não sabe do futuro, beleza? Próximo, JBS. Mesma coisa da Gol. Sendo que a JBS, onde é que tá aqui a minha cola? Tá lá. JBS é uma revisão de semana, não é uma revisão de semana passada, por quê? Porque eu alertei um possível trade que poderia ser ativado. Na semana passada não foi ativado e nessa semana ele encontra-se ativado, senhoras e senhores. Tranquilo? Então assim, mesmo fundamento que a gente acabou de falar na Gol. Linha de tendência de baixa, produção de topos e fundos descendentes, essa linha de baixa, tendência de baixa, ela é violada para cima. Após o rompimento desta linha, nessa região aqui, o gráfico volta para fazer o que a gente entende como um pullback e produz pela primeira vez, desde que a gente tem essa linha traçada aqui em cima, a produção de um fundo ascendente. Isso caracteriza a formação de um pivô de alta, que foi ativado, muito embora temos uma média móvel de 80 ali na cara. Óbvio, todo mundo está vendo isso, né? Então assim, ele deixa de ser um trade com uma taxa de assertividade que passa de 70%, mas o desenho do pivô me agradou para colocar isso aqui para vocês, até propriamente na semana passada. Então o desenho está um desenho bonito, um desenho de retorno aí, né? Ele não está subindo em formato de bandeira. Vocês podem observar, ele subiu em formato de pivô, então indica que isso daqui pode almejar alvos, pelo menos aí até aquela média móvel de 200, ali na altura do 22,94. Beleza? Dentre todas essas vitórias está aqui um possível stop, né? A gente tinha um topo triplo nessas três setas aqui, a gente tinha falado nisso semana passada. Mal deu o gostinho de ativar a nossa entrada e ele já fabrica um doji e toma-lhe uma pancada para baixo. Possivelmente ele vai vir beliscar aqui o nosso stop. Porém, como ainda não acabou, a filosofia do Chacrinha só acaba quando termina. Operação encontra-se o quê? Operação encontra-se em andamento. Tranquilo? Ultrapar. Mais uma vitória. Entrada desse candle de rompimento que foi produzido na semana aí de 9/10. E aí na semana que se inicia em 16/10 ele aciona a entrada. E aí ele dá praticamente o toque aqui no primeiro alvo. E o trade segue indo. Beleza? Trade em andamento. Pro lado positivo. Provavelmente mais uma vitória. Vamos para os destaques da semana. Bem, destaque da semana, pelas revisões que a gente já fez, cabe Bradesco, só relembrando, cabe Bradesco e cabe Gol e cabe JBS também. Beleza?
Os outros já andaram. Olha que legal. Taesa fabrica um rompimento de uma bandeira. Uma bandeira de baixo. Temos um movimento impulsivo aqui. O gráfico sobe em formato de bandeira. Beleza? E ocorre a violação dessa bandeira. Também ocorre um 9.1 aí. Muito embora agora no final do pregão ele tenha deixado essa sombra aí, que não me deixa muito confortável. Porém, se amanhã, ou propriamente na quarta-feira, esta mínima aqui for violada, nós temos indícios de que ele vai alcançar alvos. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Vou puxar alvos do topo prévio do rompimento desta bandeira. Vamos fazer o beabá, né? Vamos fazer direitinho. Tá aqui. Aqui. Caso ele viole a mínima de hoje, que está em 33,55, ele vai abrir alvos para 32,89, 32,49, se for descendo e for violando essas três linhas aqui, olha, a verde, a amarela, a vermelha, aqui ó, pronto, a vermelha que está em 31,83, ele vai abrindo alvos para as outras linhas de baixo. E que bacana também aqui, ó. Se a gente pegar o semanal da Taesa, o que eu fiz aqui? Não fiz nada, só peguei este fundo aqui, ó, e uni com este fundo aqui, certo? E se você esticar essa linha aqui, ó, a gente pode ter uma congruência, de repente aqui, ó, ou aqui. Tranquilo? Então temos uma possível venda na Taesa aí. Lojas quero. Lojas de material de construção. Olha que legal. Mais uma vez. É um destaque, mas não é, né? Igual o que a gente falou da JBS na semana passada. Olha aqui. Olha que movimentação de baixa interessantíssima. E técnica, né? Parece que foi feito à mão isso aí. E aí o que a gente produz aqui? A gente produz uma mudança no cenário. Olha aqui. Vou aproximar para vocês. Uma mudança no cenário. E o que eu preciso disso aqui? Eu preciso disso aqui igual o que eu tenho aqui. Olha aqui, igualzinho, galera. Igualzinho, olha aqui, ó. O gráfico descendo. Se vocês forem observar, ó, e serve até como estudo de análise técnica aí para quem não sabe legal isso. Quero tá aqui, não é isso? Olha lá, eu tirei os candles da JBS. Quero tá assim. Então o que eu quero aqui? Que isso aqui faça esse balanço, me produza aqui nesta região um fundo ascendente, para então voltar para cá para cima e me entregar uma compra. Fiquem de olho aberto nesta empresa, que possivelmente pode ser que na quarta-feira ou até propriamente na sexta, lembrando que a bolsa vai abrir, a bolsa aqui no Brasil vai abrir sexta-feira, pode ser que a Quero dê um bom ponto de compra para vocês. Beleza, pessoal? Curte a gente nas redes sociais, no Instagram. Qualquer dúvida, vai na minha bio, tem todos os meus contatos lá pra gente bater um papo legal. Beleza? Abraço, até segunda que vem.